Bem, essa questão 7, a discussão já começou um pouco na questão 6, né? Então, na verdade, o que acontece é que você fica dependente de gráfico, né? Você vai mostrar, então, você vai responder alguma coisa assim, né? Considere o gráfico. Considere o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Quer dizer, uma função de R em R definida dessa maneira. Bem, aí você começa a olhar para o gráfico. Então, como é o gráfico dessa função? Eixo y, eixo x, e aí você vai pensar um pouquinho. Olha, nós já discutimos um pouco isso antes, né? O que acontece é, quando você aproxima, aumenta o x, quando você aumenta o x, a função os valores de y vão diminuindo, ou seja, vai se aproximando o y cada vez mais do zero. O gráfico da função vai se aproximando do eixo x. Em compensação, quando você aproxima os valores de x a zero, os valores da função vão subindo, né? Vão crescendo, ficando cada vez maiores. A gente costuma então dizer que eles vão indo para o infinito, né? Para o infinito. Então, quando você aproxima o x do zero, o gráfico da função sobe. Quando você faz o x crescer, o gráfico da função desce. Por outro lado, né? Lembre-se, você está trabalhando com a expressão 1 sobre x. Então, são valores positivos que eu estou pensando aqui. Agora, quando eu penso em valores negativos, esse quociente vai dar negativo. Então, todos os valores de y serão na parte de baixo, que serão negativos. Se eu faço esse valor crescer negativamente, ou seja, se eu boto o x para ir para lá, então os valores do 1 sobre x vão se aproximando do zero. Então, novamente, o gráfico tem essa tendência. Ele vai se aproximar do zero de um lado e vai tender a infinito do outro, tá? Então, ele vai se aproximando do eixo x aqui e vai se aproximando do eixo y do lado de cá. Então, é mais ou menos esse o jeitão do gráfico. É claro que não está feito com a merecida precisão, né? Precisaria de uma régua e tal, precisaria usar escalas, bem. Mas a título de rascunho, o gráfico é mais ou menos esse. Tudo bem. Agora, depois de pensar nisso, aí vamos começar a olhar para os limites que ele pediu para a gente olhar, né? Os limites que ele pediu foram, primeiro, o limite de 1 sobre x quando o x vai para zero, quando o x vai para zero pela direita. Ok. Então o x está se aproximando do zero por aqui, né? Então ele está se aproximando do zero por valores que estão à direita do zero. Por valores que estão à direita do zero. Então quando eu pego um valor aqui, por exemplo, eu tenho um y aqui. Aí se eu pego mais perto do zero, o y estará ainda mais em cima. E assim por diante. Quanto mais eu pegar o x perto do zero, mais próximo do eixo y, essa curva vai chegando, sem nunca chegar a tocar o eixo y, né? Ela vai subindo aqui, se aproximando do eixo y, sem tocá-lo, né? Vai se aproximando do eixo y, sem tocar o eixo y nunca. Então, ela vai crescendo aqui, sem tocar o eixo y. Portanto, quando eu me aproximo do zero pela direita, os y vão subindo. Então eu tenho, por causa desse gráfico, né? Então eu posso escrever isso simplesmente assim, né? Observando o gráfico. Observando o gráfico. Observando o gráfico de f. Temos que o limite de 1 sobre x, quando x vai para o zero pela direita, é igual a mais infinito.
Bem, aí você vai fazer a argumentação para o outro limite agora. O limite quando vai se aproximando do zero pela esquerda. Bem, a ideia é análoga, né? Você pega um x aqui, por exemplo, você vai ter o f de x aqui assim. Mas aí você pega o x mais próximo do zero, o f de x vai ser mais embaixo. E quanto mais próximo do zero você for pegando os valores de x, mais os valores de f de x serão embaixo. Então, quanto mais próximo do zero pela esquerda, mais embaixo será o valor do f de x, ou seja, do 1 sobre x. Então, usando essa mesma escrita que fizemos aqui, observando o gráfico de f, temos o limite quando vai pela direita, quando vai para o zero pela direita. Deixa eu ajeitar aqui, isso aqui deve ser o sinal de mais, né? Sinal de mais aqui. Vai ser mais infinito, e o limite é de 1 sobre x, quando o x vai para o zero. Agora, pela esquerda, ele vai ser menos infinito, certo? Bem, e ainda temos que concluir o outro limite, né? Ele pergunta também o que acontece com o limite do 1 sobre x quando x vai para zero. Aí a gente pode dizer, e assim, o limite de 1 sobre x, quando o x vai para zero, né? Olhando para os dois, pela direita e pela esquerda, ele não existe. Não existe por quê? Porque os dois limites pela direita e pela esquerda são diferentes, né? E nós já tínhamos dito isso. Quando os limites pela direita e pela esquerda são diferentes, a gente afirma que o limite não existe. Então são essas as três respostas. É essa discussão que ele espera que você faça na 7ª questão.